espectro autista. Muito bem entendido. E essa síndrome de Asperger? Então, alguns falam Asperger, outros falam Asperger, né? Ela advém, quem descreveu ela foi Hans Asperger, em 1944. Então, ele descreveu justamente essas crianças que tinham autismo, mas um autismo de alto funcionamento. O que é o alto funcionamento? Ele tem um contato visual, porque às vezes o autista que não tem um alto funcionamento, ele não tem, mas alguns Asperger têm. A linguagem, eles conseguem falar, né? Porque a gente vai ver que dependendo do nível 1, 2 e 3, os demais não falam. Exatamente, a maioria não fala, né? Como você fala, eu tenho um filho que tem autismo e ele falava, ele teve um autismo regressivo, ele vinha desenvolvendo bem e de repente ele parou, houve uma regressão. Então, nesse caso, no caso dele, ele hoje está no nível 3, né? Ele é um autista de cunho severo. Por quê? Porque ele não fala, ele tem muita dependência, então os níveis do autismo e a síndrome de Asperger está aí no alto funcionamento justamente por isso. É autista. Quem tem síndrome de Asperger tem autismo. Tem autismo. Né? Mas é aquele autista com nível mais alto. Um autista funcional, nível 1. Nossa. E quais os sintomas do autismo? Então, os sintomas do autismo é justamente essa dificuldade, a inadequada interação social, né? Dificuldade na comunicação, interesses restritos e repetitivos. E aí a gente abre um espaço para falar aos pais sinais de alerta, que os pais devem estar atentos, né? Aquela criança que tem pouco ou nenhum contato visual, é aquela criança que que tem aquele comportamento de isolamento, que gosta de estar sozinha. E a gente já pode acompanhar desde bebezinho, né? Desde bebê, por exemplo. Aos 2 meses, a criança ela já fixa o olhar na mãe. Exatamente. Com 4 meses, se você falar com a criança, ela já vai direcionar o olhar para a mãe. Ela já vai olhar. Ela já vai sorrir. A criança com autismo, ela tem pouco ou nenhum. Muitas vezes ela não consegue fixar o olhar no outro. Então, isso já é um sinal de alerta, né? Os interesses restritos por determinados brinquedos. Você já pode observar, geralmente eles gostam de carregar algum objeto. Tem alguns que gostam de estar, quem gosta de dinossauro está sempre com dinossauro, quem gosta de uma determinada boneca está sempre com aquela boneca. Tem que observar o brincar da criança, né? Geralmente, uma criança típica, ela pega um carrinho e ela vai sair brincando com o carrinho. O autista não. Geralmente ele pega o carrinho e ele pode focar num item daquele carrinho. Ele pode focar, por exemplo, na roda do carro e ficar o tempo todo brincando, girando aquela rodinha do carro. Então, assim, é muito importante observar essas questões, observar o desenvolvimento da criança, como eu estava dizendo, desde os 2 meses, né? Aos 9 meses, uma criança típica já aponta. Exatamente. E a criança com autismo, ela não consegue apontar. Então, a gente, muitas vezes, fazendo treinamento com a criança, a gente tem que pegar o dedinho dela, ensinar ela a apontar para determinados objetos, porque geralmente eles usam os pais, as pessoas da família como instrumento. Eles pegam e, por exemplo, ele quer água, eles pegam na mão, pegam na pessoa e levam até o filtro, o bebedouro, ou seja, uma comida na geladeira. Ele vai levar aquela pessoa como instrumento para pegar o que ele quer. E a criança, você vê que com 9 meses ela já consegue apontar, a criança típica. O que tem autismo, não. Com 1 ano, essa criança típica, ela já consegue dar tchau, ela já consegue mandar beijo. Bater palminhas. Bater palminha. Ela já diz 5 palavrinhas. Isso. E a criança com autismo ainda não. Ela demonstra um atraso de fala, um atraso de comportamento.
A criança típica com 2 anos, ela já está dizendo 250 palavras e ela já desenvolve uma fala com frases de 2 palavrinhas, quer papá? Então ela já consegue se expressar. E a criança que tem autismo não. E onde é que a gente vai acompanhar? É tão fácil. Quando a gente vem da maternidade, as mães já vêm com o cartão, a caderneta de vacinação. E lá a gente encontra já os estágios de desenvolvimento. Então, mães, peguem essa caderneta, quem tem criança pequena, e observem esse desenvolvimento. Então, como você falou, mais assim, observação. As mães observando, elas vão entender que o filho não está normal, não é? Não está normal o desenvolvimento dele. Não está de acordo. E às vezes dizem, não compare um filho com o outro, né? Mas é importante muitas vezes a gente comparar. Eu mesma comparava o meu filho com a minha filha. E quando dizem assim, cada um tem seu tempo, isso hoje não acredite, pais e mães. Se alguém disser cada um tem seu tempo, não. Acha que tem algo anormal, que não está de acordo com o desenvolvimento, leve-o para uma avaliação, certo? Então, tem vários profissionais que vocês vão poder levar para uma avaliação, posteriormente a gente vai falar. E não deixe, porque o autismo, tem um livro de Paiva Neto que o tema é autismo, não espere, haja logo. Então, com o autismo é assim, quanto antes, melhor o desenvolvimento, melhor o prognóstico, não deixe, não espere. Não espere. Então, qualquer sinal diferente com a criança, tem que procurar um profissional. Atraso de fala mesmo, nunca podemos deixar. Se a criança tem atraso de fala, tem algo ali que está inadequado e não corresponde ao ritmo ideal para uma criança típica. Muito bem. E qual a causa? Tem uma causa, o autismo? Ainda não se sabem quais são as causas, né? Se fala em fatores ambientais, genéticos, né? Então, com relação aos fatores ambientais, se fala na questão, hoje em dia, com o advento da modernidade, a mulher no mercado de trabalho, nós acabamos deixando a gravidez para mais tarde em nossas vidas. E aí o que é que acontece? Tanto o pai quanto a mãe, quando tem de 35 anos ou mais, não é que vai ocorrer, mas pode haver, né, uma possibilidade, uma probabilidade de que aquela criança tenha autismo. Né? Se fala nas crianças que nascem prematuras. Não é que todas as crianças que nascem prematuras desencadearão ou terão autismo, mas podem também haver o autismo aí. Então, é uma questão ambiental, né, que pode ocorrer. Mas 83% do autismo, as causas são genéticas, né? E é muito bom, inclusive nós já estávamos conversando, que no caso do meu filho, como houve essa regressão dele, eu me sentia, de certo modo, inconformada. Eu queria saber o porquê. Por que ele falava, ele já não tinha problemas de enurese noturna, que era o famoso xixi na cama, desde 1 ano e meio, e aos 7 anos ele parou de falar e teve um atraso total no comportamento. Hoje ele ainda não fala, mas a gente já está iniciando com a comunicação alternativa, para que pelo menos através de troca de figuras ele possa se comunicar conosco. E aí, com o exame genético, eu descobri que meu filho tem a síndrome de Phelan-McDermid, que é uma alteração no cromossomo 22, o SHANK3, e por conta disso ele tem o autismo, mas é uma deleção pequena. Inclusive, por coincidência, eu recebi ontem uma mensagem da associação que eu faço parte, e uma das coordenadoras me perguntou se eu gostaria de que meu filho participasse, se permitiria de uma pesquisa da USP, propriamente para o caso dele. E aí eu disse, eu achei uma maravilha, porque tanto vem
vai abrir um conhecimento tanto para ele quanto para as outras crianças. Com certeza. Então, assim, não é que todos vão precisar fazer um genético, mas no meu caso, como meu filho teve um autismo regressivo, fica aquilo na sua mente de querer saber, né? O porquê, qual foi a causa? Já que na minha família não tinha ninguém com autismo. De onde adivinha esse autismo de Round? E por que a regressão? Então, essa é uma questão, né, que fez com que a gente fizesse alguns exames, como o CG-Array e depois o Exoma, que fez o mapeamento completo e, de fato, foi dizer onde estava a deleção de Round. O que ocorreu para que ele tivesse esse atraso. Então, nós encontramos a resposta. De certo modo, foi um alívio. Um alívio, a libertação, né? Daquela culpa, né? Isso, de certo modo era. É isso, gente. E como é confirmado esse diagnóstico? Então, esse diagnóstico, não existe, assim, exames. Né? Não existe exames para detectar autismo. Isso. O diagnóstico do autismo, ele é um diagnóstico de observação, uma observação comportamental, é um diagnóstico clínico. Então, de início, vai se encaminhar a criança para um neuropediatra, psicopedagogos, psicólogos, fonoterapeutas, terapeutas ocupacionais que tenham especialização e conhecimento do autismo podem fazer uma triagem, uma hipótese diagnóstica e encaminhar posteriormente para o neuropediatra, que é quem vai fechar o diagnóstico. Então, o diagnóstico de autismo não há exame. Ele é de observação comportamental, ele é clínico. Ele é clínico. É muito interessante também fazer o diagnóstico, né? Procurar, de alguma forma, descobrir. O diagnóstico é importante por quê? Porque a gente vai conseguir saber o que de fato aquela pessoa tem. O que é? Porque às vezes na própria família e nós mesmos em casa, nós notamos que aquela criança não está com desenvolvimento adequado. Então, nós precisamos desse diagnóstico até mesmo para direcionar o tratamento. Quanto antes, melhor. O diagnóstico precoce acaba direcionando. Por exemplo, se uma criança tem atraso de fala somente, o fono vai direcionar para uma linha de tratamento, uma linha de terapia. Mas se o fono pega uma criança para tratamento, para suas terapias, que tem, além do atraso de fala, autismo, é diferente. O direcionamento será outro. Então, até mesmo para direcionar esse diagnóstico vai ajudar na questão dos direitos que as crianças com autismo têm, vai direcionar nas questões da escola, as questões escolares, né? Para que na escola possa saber como trabalhar com essa criança, como é que ela vai fazer as adaptações curriculares, como é que ela vai adaptar o seu conteúdo. Então, o diagnóstico é importantíssimo. E tem uma idade para fazer esse diagnóstico? Então, nós já começamos a observar desde o bebê, né? Se ele estiver com alguma questão de atraso, já vai levar para o pediatra, o primeiro, e posteriormente para o neuro. Alguns autores falam que até 3 anos, mas outros já falam em 2 anos. Né? E a gente vê que no Brasil já se utiliza muitas escalas, o MCHAT, muitos pediatras já se utilizam a partir de 1 ano e meio, e já se consegue identificar precocemente o autismo, certo? Então quanto antes, melhor para a criança. O prognóstico dela, a melhora, e até mesmo para diminuir essas questões de estereotipias, comportamentos restritos, né? Então vai ser um prognóstico muito melhor para aquela criança. Não é que ele será curado, porque não existe uma cura para o autismo, mas haverá uma diminuição. Ele será quase como uma criança típica. Muitas crianças chegam a este nível. De que muita gente, às vezes, muitas famílias reclamam que às vezes vão no supermercado, que hoje com muitos direitos adquiridos, inclusive a questão de direito
nas filas, né, em bancos, prioridade. E aí o que é que acontece? Eles acabam tendo essa questão do diagnóstico cedo, tendo esses direitos também garantidos, né? Exatamente. Agora me diga uma coisa, Ângela. Se eu desconfio, eu sou a mãe, desconfio que o meu filho tem autismo, qual o primeiro passo que eu devo dar, o que eu devo fazer? O que é que você aconselha? Então, levar para um profissional que saiba trabalhar com autismo, que tem uma especialização. De início, como eu já falei, e a criança for pequenininha, vai levar para o pediatra. Posteriormente, ele deve caminhar para o neuropediatra, mas aqui em nossa cidade, por exemplo, nós não temos neuropediatra. Sim. Então, assim, se você tem um psicopedagogo, um psicólogo, um fono, né, algum profissional que trabalhe com autismo, ele pode fazer o levantamento de hipótese diagnóstica e, posteriormente, encaminhar para esse neuropediatra, que é quem realmente vai fechar o diagnóstico da criança. Vai dizer o que realmente ela tem. Mas, com base em tudo o que foi observado e descrito por todos os profissionais, porque precisa de uma equipe multidisciplinar. Precisa do olhar do fono, precisa do olhar do psicopedagogo, precisa do olhar do psicólogo, do terapeuta ocupacional, da família. Esse relato da família é muito importante. Da escola, precisa de relatório escolar, se a criança já estiver em idade escolar, né? Então, veja que não é uma coisa fácil de você dizer, é isso, afinal, é a vida de uma pessoa, né? Que a gente tem que saber direcionar realmente o que é. O que é. E bons profissionais vão poder direcionar para isso. Então, esse é o caminho, né? Para a mãe que desconfia que o filho é autista. É o caminho. Como você falou, não existe um tipo de exame, é uma observação que deve ser feita. É uma observação do comportamento. Do comportamento. Observação comportamental. Observar a questão dos interesses restritos, daquela criança que não interage com as outras, né? Isso. Daquela criança que tem pouco contato visual, não gosta de interação. Né? Não chega numa festinha. Na festinha de 1 ano, geralmente muitas mães já observam que, ao invés daquela criança estar interagindo com os outros, ela quase não olha para as fotos direito. Então, em casa, os pais, a família já vão observar essa questão do comportamento da criança, se está adequado ou não. Ou não. E autismo tem cura? Não tem cura, mas tem tratamento, né? Mas tem tratamento. E o tratamento é precoce, o quanto antes, é o que vai fazer com que essas crianças realmente tenham uma vida bem melhor. Porque quando a criança tem um diagnóstico tardio, o que acontece? Ela acaba sendo, de certa forma, privada de certas coisas. Por quê? Porque nós temos temos etapas na nossa vida, quando nascemos, bebezinhos têm, que o nosso cérebro é como se fosse um fio de cabelo, uma película. Só que cada neurôniozinho, ele tem que fazer uma mielinização e ele consegue se encaixar com o outro. Essas ondas cerebrais, elas têm que estarem conectadas. Se a criança é estimulada, ela vai conseguir amadurecer esses neurônios. Mas se você não consegue precocemente identificar e estimular essa criança, o que acontece? Os neurônios vão ficar quietos, não vão se ramificar e conseguir explorar essa criança, né? Então, a gente tem fases de poda neural, que é o amadurecimento e, ao mesmo tempo, o envelhecimento. Ele amadurece, mas, ao mesmo tempo, vai chegar uma hora de envelhecer. Então, do 0 aos 3 anos é aquela fase do auge, o pico. Por que a gente diz que a educação infantil é a base de tudo? Porque é justamente nessa fase do 0 aos 3 anos, né, que a gente vai ter aquele aprendizado de forma sistemática, é aquele aprendizado, está aflorando o aprendizado na criança. E aí você tem uma poda neural aos 3 anos, você tem uma outra aos 7,
você tem outra poda neural aos 14, você tem uma quarta poda neural aos 17 e a última que é aos 21. Então, meu filho, por exemplo, já está com 17 anos. Eu tenho até os 21 que estimulá-lo bastante. Por quê? Porque depois dessa fase dos 21 anos, o nosso cérebro, os nossos neurônios, apesar de haver uma plasticidade cerebral, a gente vê que ele vai envelhecendo. É por isso que os nossos avós, a gente vê que muitas vezes, muitos deles acabam ficando, que a gente diz, esquecidos, né? É por conta disso, os neurônios vão envelhecendo. Então, a gente tem que aproveitar essas fases. Por isso, a intervenção precoce, o diagnóstico cedo, é a melhor forma de tratar o autismo. Esse tipo de tratamento que tem que ter, né? Isso, é uma forma de intervenção precoce. E para aquela mãe que já teve o filho, que já fez tudo isso e foi diagnosticado como você, né? Tem um filho autista, o que ela deve fazer? Qual conselho você daria? Como tratar esse filho agora que ela já sabe que ele é autista? Então, encaminhar para os profissionais adequados, né? Hoje a gente vê que a gente tem as evidências científicas comprovando que a análise do comportamento aplicada, a ABA, é a melhor ênfase para o tratamento de crianças com autismo. Eles conseguem se desenvolver bastante. É algo novo no país ainda, mas nós temos bons profissionais em Sergipe já trabalhando nessa área, e eu acredito que cada dia mais haverá. E estimular em casa. Nós moramos numa cidade pequena, Carilha. Então, nós não temos profissionais com essa formação. Eu estou fazendo, faltam 6 meses para eu terminar a minha especialização em ABA, em análise do comportamento, mas a gente vê o seguinte, que você mora em Carilha, às vezes você não tem muitos recursos para viajar para outras cidades, porque o tratamento do autismo é multidisciplinar. Ele precisa de fono, TO, psicólogo, psicopedagogo, neuropediatra, ele precisa de musicoterapeuta, ele precisa de ecoterapia, né? Fora outras questões, alguns autistas que a gente descobre que eles têm algumas intolerâncias alimentares, que isso prejudica também o desenvolvimento. Então, assim, é um espectro, é amplo, né? É muito amplo. O tratamento é muito amplo. É muito amplo. E como nós, em nossa cidade, nós não temos tudo isso, então a gente pode, em casa, estimular. Nós, hoje, com o advento da internet, está maravilhoso. Pai e mãe, verdade, estudem, vejam vídeos, coloque a criança, se ela não está tendo o desenvolvimento motor, por exemplo, você vai colocar no chão uma vasilhinha com água, que muitas crianças com autismo gostam de água, vai fazer com que ela transponha de uma vasilhinha para outra, vai estimular a questão motora nas mãos, para que posteriormente ela comece a pegar no lápis, rasgando uma folhinha, amassando o papel, tudo isso desenvolve. Em casa mesmo a gente pode fazer. E a gente não pode esperar. Não espere que só a terapia em consultório vá fazer efeito sozinha. Não vai. Os pais em casa têm que estimular. Dos pais. A gente via que antes, geralmente a criança que faz a terapia, ela vai uma vez por semana e faz uma terapia, faz o quê? Geralmente em alguns locais somente 30 minutos. Isso não é efetivo. Então, assim, a gente, enquanto terapeuta, tem que mostrar, ensinar para os pais desenvolverem aquelas terapias em casa também. A gente tem que mostrar o que é que o pai pode fazer para que em casa, que é o ambiente em que ele tem mais tempo, onde ele mais convive, ele possa desenvolver o filho. Então, vamos fazer, pais e mães, vamos nós mesmos, com aquilo, um pouco, mas com pesquisas, a gente ir estimulando nossas crianças. Com certeza. E como você falou, tem a internet hoje, né? Que é uma professora, tá lá as dicas de como cuidar, de como agir com o filho. Porque não só o filho, mas os pais têm que se
adequar àquela situação, se adaptar àquela situação, como você teve que mudar toda a sua vida, né? Eu mudei minha vida, né? Eu era professora de jovens e adultos, eu tenho formação em letras vernáculas, e trabalhei por 17 anos com educação de jovens e adultos, adolescentes também, em escolas particulares. E depois do meu filho, eu tive que estudar psicopedagogia, justamente para aprender a direcionar esse aprendizado dele na escola. E eu tive que me especializar. Hoje, né, eu mudei, a rota da minha vida foi mudada. Eu digo sempre que eu não escolhi o autismo, mas o autismo me escolheu, e a gente tenta, da melhor maneira possível, desenvolver o meu filho, mas posteriormente outras crianças, outras mães também precisam, né? E eu mudei a rota da minha vida pelo autismo e por Ronald. A rota foi mudada, né? Então, eu não trabalhava com crianças, e aí há 4 anos, trabalhei na sala de recursos, né? Na sala de recursos multifuncionais, no AEE, com crianças, e agora estou na coordenação, mas eu também atendo numa clínica, na Soliclin, às quartas-feiras. Eu atendo crianças com necessidades especiais ou não. Às vezes é só uma dificuldade de aprendizado, e aí a gente vai suprir essa parte, né? Porque o psicopedagogo é o terapeuta da aprendizagem. Isso. Então, eu mudei a minha rota de vida por conta do autismo. Então tá ali a foto do Ronald, né? O Ronald e a sua mãe, sua mamãe. Agora me diga, Ângela, por que o tratamento precoce é tão importante? Então, justamente por isso, né? Para a gente identificar essas fases e não perder essas fases precoces das crianças. Exatamente. Como você explicou, do 0 aos 3 anos... É aquela fase do auge. Os pais têm que aproveitar, né? O aprendizado, assim. E também eu poderia dizer o quê? Que o autismo, ele é mais frequente em meninos. Né? Então, a gente vê que de 5 meninos a 1 menina com autismo. Então, aquela questão, a prevalência entre homens e mulheres, a prevalência é maior em meninos. É 5 para 1. Né? E hoje se estima que 1% da população mundial tenha autismo. Né? E talvez hoje, por conta da informação que nós temos, antes nós não tínhamos, né? Quando o meu filho, há 17 anos, não havia essa informação como há hoje. Verdade. Os próprios profissionais de saúde, naquela época não se falava tanto em autismo, e hoje a gente vê que a conscientização, a sensibilização, o advento da internet trouxe também coisas boas, né? Que é a informação para toda a população, e isso é muito bom. Sim. E agora nós temos ali Ronald e a família, né? A família é muito importante, não é, Ângela? Isso, muito importante. Então, a família é a base de tudo, né? A gente diz que nós temos a nossa família como base, e aqui eu deixo um recado para todas as famílias, não só o pai, a mãe, os irmãos, mas os tios, os avós, os primos, que a família possa acolher, possa ajudar. Porque o que a gente vê em muitos casos? Muitas separações, os pais acabam separando das mães por conta de uma demanda muito grande, a mãe acaba se dedicando muito ao filho, e queira ou não queira, o casamento fica um pouco de lado. E a gente vê que a família também, seria importante ter uma questão de terapias, de tratamento, sim, muito importante, né, haver uma questão de terapia, mas principalmente um acolhimento para as famílias. As famílias devem perceber que aquela criança e a família, o pai e a mãe, precisam muito do apoio uns dos outros. Então, cada um, naquilo que puder, seja o coautor, o corresponsável na ajuda. Às vezes aquela mãe está tão cansada porque ela não dormiu. Junto com o autismo vem os transtornos de sono, que o autismo vem com ele, vem a hiperatividade, as comorbidades que fazem parte do autismo. Então, muitas vezes aquela família está cansada,
não dorme direito, como eles têm transtorno de sono, né? E aí as mães acabam ficando exaustas, exaustivas. Com E certeza. se você tem um avô para ajudar, um tio, um primo, né? Um irmão que ajude, É verdade. é muito bom. Então, assim, a família é a base de tudo e que todos possam enxergar e ver no outro aquilo que tem de melhor. Com certeza. Né? A família pode e deve ajudar. É essencial para que aquela pessoa com autismo se desenvolva cada dia melhor. A gente vê que quando são pessoas que têm uma família que é engajada, que interage, que ajuda, o prognóstico daquela criança é muito melhor. Muito mesmo. Existe remédio, Ângela? Não existe remédio para o autismo. Para o autismo. Porém, o que acontece? Como eu falei anteriormente, muitas crianças com autismo vêm com comorbidade um TDAH, um transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, ou pode ter um transtorno de sono, e nesse caso entra a medicação para tratar essas comorbidades. Né? Tem pessoas com autismo, um autismo de nível 1, que muitas vezes não precisam tomar nenhum remédio. Outras vezes precisa, porque elas precisam também tentar acalmar, tentar ter uma maneira de sociabilização adequada. E algumas medicações vão ajudar, né? No caso, um médico, um neuropediatra, é o profissional mais adequado, mas geralmente ele se utiliza muito da risperidona. A risperidona é uma medicação que a maioria dos autistas tomam e vai ajudar justamente nessas questões comportamentais. No caso do meu filho, como ele teve um autismo regressivo, ele aos 7 parou de falar e aos 11 começou a ter crises convulsivas, crises epiléticas. Então, hoje ele tem crise epilética de difícil controle, ele toma 3 medicações controladas 3 vezes ao dia. E aí nós entramos há pouco tempo com a medicação do óleo de cannabis, por indicação médica, né? Um médico que é estudioso, especialista nessa área, indicou, e a gente viu e vê melhoras no comportamento, na interação, está nos ajudando, certo? E aí a gente está vendo essas questões. Então, veja que a medicação, ela entra como coadjuvante para outras questões que estão atreladas, como comorbidade ao autismo. Muito bem. A pessoa com autismo, Ângela, ela conseguirá trabalhar quando adulta? Sim. Muitas pessoas com autismo trabalham, muitas casam. Então, assim, mas isso a questão do autismo de alto funcionamento, nível, geralmente, né? O nível 1. Então, a gente vai ver que tem o nível 2 que está no intermediário, né? É aquela pessoa que tem um certo comportamento que demanda cuidados. E você vê que o autismo de nível 3, que é um autismo mais severo, demanda mais cuidados. Mas o autista, ele pode trabalhar, ele pode casar-se, depende do nível e o grau de dependência que ele tem, mas pode sim. Uma boa notícia, né? Então, e o autismo, ele é considerado uma doença rara? Então, o autismo, ele não é considerado uma doença, ele é um transtorno, né? Então, a questão rara vai ser como no caso do meu filho, que se descobriu uma síndrome, que é uma síndrome rara, que no leque dela vai estar ali o autismo. Mas que o autismo não é doença, né? Ele é um transtorno e que hoje se tem um prognóstico bem melhor. Então, o autismo não é uma doença rara, mas é um transtorno. É um transtorno, isso. Muito bem. E aí vai se descobrir as questões genéticas, né? Nesse caso, aí sim, se houver questões de síndromes atreladas a esse autismo. Esse autismo. Isso. Homens e mulheres possuem as mesmas chances de desenvolver o autismo. Você já falou que os homens são mais propensos. Isso. Os homens são mais propensos, né? São 5 meninos diagnosticados com autismo para cada uma menina. Então, é mais para o sexo masculino.
Muito interessante. Na vida adulta, pode existir alguém que tem autismo e nunca descobriu que tem autismo e depois de adulto essa pessoa descobre que é autista? Sim, há muitos relatos, né? Eu participo de vários grupos e a gente tem relatos de pais que estão acompanhando seus filhos para um diagnóstico e em conversa com os profissionais, com os neuropediatras, os profissionais que estão fazendo aquele diagnóstico, acabam descobrindo que eles têm características. Então, outras pessoas também, adultas, homens e mulheres, né, vão se descobrir depois de adulto. E isso, segundo o relato deles, de certo modo é libertador, porque ele já advém de uma infância e de uma adolescência que era um pouco excluída. Eles notavam que os gostos deles já não eram os mesmos dos outros, que eles gostavam de estar mais em casa, no seu quarto, desenvolvendo algumas atividades, focavam mais, e não era coisa do foco dos outros. Então, isso para eles, segundo o relato, é libertador. Muitos adultos estão se descobrindo quando na fase já adulta. Então, tem que observar essa questão, né, dos interesses restritos, da questão da não interação social, da questão da dificuldade do contato visual. E essa questão de você falar sobre libertação, de libertar, se sentir liberto, com certeza é algo assim, como você falou, né, libertador, porque quantas vezes esse adulto que já foi um jovem se sentiu excluído, o diferente, né, muitas vezes, e muitas vezes se culpando, por que eu sou assim, né? Porque o meu coleguinha é capaz e eu não sou capaz de fazer isso. De estar ali naquela roda de amigos. E aí, quando chega na vida adulta, que você descobre... Eles têm essa dificuldade de interação social, né? Eles não conseguem, até mesmo porque, como eles focam em determinadas coisas, às vezes o que ele gosta de falar somente num determinado assunto não é o foco de interesse do outro colega. Exato. Aí o colega... Vai se tornar chato, né? Então. Não tem como conversar com ele ou com ela, né? E aí ele bem interessante. E depois a gente vê que tem muitos grupos de autistas já na fase adulta, que eles começam a conversar e eles... É como se eles estivessem dentro daquela comunidade. Foi quando eu descobri essa síndrome do meu filho, eu entrei num grupo de mães que os filhos também têm a mesma síndrome que ele, e foi como se eu me sentisse integrada. Eu descobri onde estava o meu filho. Havia outros iguais a ele, porque como o transtorno do espectro autista ele é amplo, você vai encontrar pessoas com um nível muito bom, tem aqueles que não têm deficiência intelectual, nível 1, né? O Asperger, ele não tem. Apenas 40% a 50% dos autistas vão ter a deficiência intelectual. Né? Então, quando você descobre que você está interagindo naquele meio, naquele grupo que você faz parte, é como se você se encontrasse. Você não vai se sentir sozinho, diferente. E encontra pessoas que compartilham com você das mesmas angústias, das mesmas dores. E você não se sente assim tão sozinho, tão diferente, tão excluído. Tão excluído, é verdade. Quais são os direitos, então, Ângela, e benefícios sociais dos autistas? Então, nós vimos que, a partir da Lei 12.764/2012, que é a Lei Berenice Piana é a mãe de um rapaz que também tem o transtorno do espectro autista, e a gente vê que muitos ganhos na sociedade, de leis, de direitos das pessoas com autismo, advém justamente dessa luta dos pais, das famílias, que buscam o melhor para os seus filhos. Então, ela lutou, ela não se inquietava em ver que o filho não estava aprendendo, que faltava um acompanhante terapeuta para ele. Então, a partir dessa lei, os autistas começaram a ser considerado uma pessoa com deficiência, porque antes não era,
E hoje todo o direito que as pessoas com deficiência têm, os autistas têm também. Então, um BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, eles têm direito. A questão da passagem, o transporte interestadual, que os CRAS tiram, eles têm direito. Os pais de pessoas com autismo têm direito à sua redução de jornada de trabalho a partir da Lei 13.370/2016. Eles passam a ter direito à sua redução de jornada de trabalho para cuidar, para acompanhar essa pessoa em seus tratamentos, sem haver a redução dos seus honorários, do seu valor em dinheiro, certo? E aí você vai vendo. E também a pessoa com autismo, através da Lei Berenice Piana também, passa a ter direito de um acompanhante terapeuta na escola, que é um mediador, é um professor auxiliar ou um mediador que vai estar com aquela criança, porque muitas vezes a professora está ali na sala com 15, 20, 30 alunos e não tem como ela dar atenção a só um. Interessante. Que não consegue se adaptar, não consegue adaptar. E às vezes é a demanda, né? Porque aquela criança demanda mais atenção. Com certeza. Ela precisa de melhor cuidado. Então, essa Lei Berenice Piana vem garantir esse direito, que eles têm direito a um acompanhante terapeuta. Individual. Isso, individual. Eles têm direito, comprovada a necessidade. Como é comprovada a necessidade? É aquela pessoa que depende, por exemplo, para se alimentar, depende de uma adaptação ali naquele conteúdo, entendeu? Ela precisa de algo voltado para ela, que ela não consegue acompanhar como os outros. Então, ela vai ter esse direito desse acompanhante terapeuta. Muito interessante. Então, assim, são direitos... a questão das filas, né? Que muitas vezes via uma criança que praticamente ela parece normal, né? Asperger de nível 1, né? Ela praticamente é normal. E quando os pais iam numa fila que queria ter a prioridade, não tinha, porque mas seu filho não parece ter autismo, mas autismo não tem cara. Não. Né? O autismo, ele está no seu desenvolvimento, no seu comportamento. Então, assim, vem dar esse direito das filas, né? E a gente já vê em muitos locais, no Shopping Uma, em Aracaju já tem, muitos bancos já colocaram o laço com o desenho do quebra-cabeça, né? Que é a questão das peças, que, como é um espectro amplo, as peças se encaixando, né? E aí, isso é um direito. É uma conquista para as famílias, né? De ter o direito de você... eu mesmo, meu filho demanda bastante, quando eu saio, meu esposo fica, quando meu esposo sai, eu fico, ou a minha filha, sempre tem que ter alguém com ele, e você, de repente, precisa ir a um banco pagar uma conta, você precisa ir rápido, né? A questão de estacionamentos também, que antes não se tinha essa prioridade, e hoje já tem. Mesmo o pai indo sem o filho, ele... tem esse direito? Geralmente, a gente tem esse acompanhamento, né, quando vai com a criança. Sim. Mas você tem a carteirinha, está com a criança, Sim. isso vai facilitar. E quando você está na fila com a criança e, de repente, alguém diz, ele não tem cara de autismo, ele não parece ter autismo, ele não tem nada. Então, hoje já tem a carteirinha, né, com a Lei Romeu Mion, que é o filho de Marcos Mion. Sim. Ele tem as carteiras, acredito que aqui em Sergipe ainda estejam para serem emitidas, porque meu filho mesmo eu troquei ano passado, só vem informando que ele é portador de deficiência, mas ainda não tem a carteirinha específica. Né? Mas isso é mais uma conquista, mais um direito. Certeza. É mais um direito para as Com pessoas certeza. com autismo. E precisa, porque as famílias, muitas famílias, principalmente daquelas pessoas que têm um autismo do nível mais grave, elas precisam desses direitos. Com certeza. Né? É muito tratamento, é muita terapia. Em casa também demanda muito cuidado, muita atenção de todos. Então, é uma grande luta, mas que, ao mesmo tempo, muitos direitos assegurados. E, graças a Deus, eu acredito que a tendência é cada dia melhorar.
Uma grande conquista, né? Uma grande conquista, e por isso estamos aqui hoje, né? Informação para muitas pessoas. Isso, exatamente. Informação para todos. Exatamente, Ângela. Foi muito bom, Ângela, essa tarde com você. Aqui eu noto o seu amor pelo que você faz, né? Dá para notar que você ama o que você faz, essa questão do autismo, ao qual você tem se dedicado, né? Tem o seu filho lá, o Ronald, né? Que é um exemplo vivo, né? O qual você vive com ele. E você atende também, como você falou, na Soliclin. Na Soliclin. Às quartas-feiras. Pronto. Isso, às quartas-feiras à tarde. Eu gostaria de deixar uma mensagem para todas as famílias e para todas as pessoas que o autismo esse ano, inclusive na secretaria, a gente fez até um vídeo falando sobre a questão que o autismo não é doença, é apenas uma diferença. Então, a gente diz e pede para que as pessoas, a palavra seria que tenham mais empatia por essa criança, por suas famílias, porque queira ou não queira, a gente acaba absorvendo um pouco, sim, né? Sim. E assim, geralmente, algumas pessoas ainda, por não ter esclarecimento, diz, aquela criança é doente. Ou algumas crianças mesmo, por inocência, por não saber, né? Então, assim, os pais, os professores na escola já podem ir sensibilizando, conversando e dizendo que aquele comportamento diferente não é uma doença, é apenas um comportamento diferente, que aquela criança, ela gosta de brincar, só que ela não sabe ainda como brincar, mas que com um jeitinho, no tempo dela, né? Isso. Que ela também aprende, mas ela precisa de um tempo maior, ela precisa de uma organização, de uma flexibilização de conteúdo, ela precisa de uma adaptação, ele também aprende, certo? E que o respeito ao próximo, se colocar no lugar do outro, termos empatia, é isso, respeito ao outro, porque não é bom, não é legal a gente chegar num lugar e alguém sair. Não é legal a gente chegar num lugar e a pessoa fugir da criança, não olhar para aquela outra criança, olhar com um olhar de pena, de doente, não. Ele é um ser humano como outro qualquer. Não vejam a questão do autismo, autismo em si, não. Ele é Ronald, ele é José, ele é João, ele é Maria, ele é Pedro, ele é Miguel. Chame-o pelo nome, não coloque esse estigma. O autista, não, ele tem um nome, né? Então, assim, essa questão da empatia, do se sentir e de deixar que aquela criança se torne parte daquela comunidade, né? Nas igrejas, isso, como estou aqui hoje, acolher essa família, essa pessoa, né? Exatamente. E deixar, de fato, que ela faça parte da sociedade, porque ele não escolheu nascer e ser assim. Né? E ele não sabe por que as outras pessoas não são iguais a ele. Para ele, ali, está ótimo, ele está. Né? Exatamente. Eu acho que eles pensam o porquê que a gente é assim. Né? Verdade. É um mundo deles, é um mundo à parte. Mas, se a gente começar a viver, tem um filme chamado Meu Filho, Meu Mundo, e a gente vai vendo que todos os médicos dizem que aquela criança não havia forma de tratamento que deixasse ele lá isolado. E a mãe começou a interagir no quarto, estimulá-lo e entrar, como eles dizem, no mundo dele. E, de repente, aquela criança começou a interagir com a mãe e mudou o comportamento dela. Então, assim, basta que as pessoas deixem, os professores nas escolas, veja que você também pode aprender com aquela pessoa que tem autismo, com aquela pessoa que tem uma necessidade especial. Então, veja que nós ensinamos, nós transmitimos conhecimento, mas nós também aprendemos. Deixe que ele lhe mostre, porque eu digo sempre, o meu filho a gente se entende com o olhar. Às vezes ele está agoniado, né, naqueles dias dele, porque ele tem outras questões, além do autismo, que são as crises epiléticas, né, e tudo.
E aí, de repente, a gente vê que ele está muito... Mas aí você chega, dá um abraço, ele já melhora. Então, assim, sai um pouquinho com ele, né? Distrai. Então, assim, veja essa questão, seja empático. Veja no outro a figura de Cristo, que ele diz, amai uns aos outros como eu vos amei. Né? Aceite essas pessoas e vocês vão ver o quão maravilhosas elas são puras. Elas te olham assim, às vezes a gente chega em casa com algum problema, mas você vê aquela serenidade e você acaba esquecendo tudo. Né? Então veja o que há de melhor, absorvam o que há de melhor dessas crianças, desses jovens, desses adultos e aceitem, porque eles são parte da sociedade. E está aí, e o número está crescente. Né? Antigamente, nos anos de 1980 para 90, você tinha um número de 2.000 crianças para cada uma nascida com autismo. Hoje você vê que você tem uma para cada 51. Isso foram dados já de 2018 e agora em 2021. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Então a gente vê, e os casos aumentam tanto porque talvez seja a questão do conhecimento, né? A questão do leque de informação, de saber o que é. De saber o que né? é. As famílias procurarem desde cedo, levam os profissionais de saúde, desde cedo é diagnosticado. Isso. Né? Então, essa é a minha mensagem e obrigada. Foi muito bom, Ângela, muito bom. Deus Obrigada, abençoe muito você, sua família, o Ronald. Obrigada. E continue assim, porque eu tenho certeza que Deus, ele tem propósito, né? Ele não faz nada por acaso, como você falou, mudou toda a sua vida, né, depois do Ronald. Eu sempre digo que nada é por acaso, tudo tem um propósito. E até o Ronald me ensinou o quê? Que antes eu era muito assim... uma ansiedade, né? Tinha que as coisas tudo darem certo aquela hora. Hoje não, hoje eu vou fazendo, às vezes dá uma coisa errada, mas eu digo, calma, vai conseguir resolver. Então, aquela tranquilidade dele também me ensinou a, de certo modo, ter calma, esperar que tudo vai se resolver, tudo tem a sua hora. Tudo né? tem um propósito. E aí fica essa mensagem para vocês, pais, mães, que talvez têm filhos autistas ou algum parente também autista, e muitas vezes não tinha esse olhar que você trouxe hoje, você trouxe um olhar totalmente diferente, para nós olharmos para eles com olhar de amor, com olhar com empatia, né? Com empatia para essas pessoas. Então, vamos amar os nossos autistas, né, que tem nome, como ela falou, tantos nomes que tem por aí, vamos amá-los porque eles são especiais. E é isso a nossa mensagem de hoje. Muito obrigada de verdade, Ângela. Obrigada. Muito obrigada, amei. Deus abençoe. Abençoe a sua família, viu? A igreja aqui, a Assembleia de Deus, ficou muito grata, estamos muito gratos pela sua participação. Obrigada. Tá e bom? eu fico grato por conta também dessa questão da informação, né? Porque sensibilizar a sociedade, informar. Isso é a função que a gente deve ter. Enquanto igreja, enquanto escola, enquanto comunidade. É a nossa comunidade. Nós temos que mudar o nosso meio. É onde nós vivemos, é aqui. É verdade. Então, obrigada também, agradeço por essa visão tão ampla, né? E tão, uma questão visionária mesmo, de informar as pessoas. Obrigada, agradeço por nada. Deus abençoe, quero agradecer a todos vocês também que estão aí assistindo. Quinta-feira nós teremos novamente outro programa em foco com outro tema. Estejam ligados. Eu quero também agradecer aqui ao Davi e à irmã Maíra também que está conosco nessa tarde. Que Deus abençoe e até a próxima quinta-feira. Fiquem na paz do Senhor Jesus.